Vamos falar de inovações tecnológicas agora, né? Inteligência artificial. Eu disse antes de chamar aqui o nosso intervalo, que desperta receio em algumas pessoas, em outras expectativas. E estão aqui conosco dois advogados, integrantes da equipe da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que vai sediar um seminário sobre o tema nesta semana. Doutor Marcos, aqui à minha direita, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marlene, bom dia, doutora Carla, bom dia a todos os ouvintes que acompanham aqui a Sorriso FM. Doutora Carla Guerra, também bem-vinda sempre. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo espaço, Marlene. Bom dia aos rádio-ouvintes que estão nos ouvindo para tratar desse tema aí, né? Verdade. Não é um tema que habitualmente nem nós somos provocados aqui para falar sobre. Ainda bastante novo em algumas coisas, mas o doutor Marcos até brincou aqui que desde que inventaram o fogo, as pessoas têm medo da tecnologia, né? Sim. Explica para nós aí, fiquem à vontade, os microfones estão abertos, por que a OAB vai sediar um seminário com esse tema? Marlene, a OAB preocupada com essa questão da inteligência artificial por meio do presidente Mascarello, ao qual já quero estender os agradecimentos, preocupada com a situação em relação à inteligência artificial a ser usada pelos advogados, operadores de direito, criou uma comissão de inteligência artificial e nomeou alguns membros, entre eles a doutora Carla e eu que estamos aqui, e mais outros membros, para discutir sobre esse assunto. Então, surgiu essa preocupação da diretoria em relação a esse tema e foi criada essa comissão para discutir sobre inteligência artificial, que é uma das tecnologias, né? Muito bem, vocês já estão falando sobre, doutora? Já estamos. Eu digo que nós piscamos e acordamos. Mas, na verdade, quando a gente vai fazer os estudos, a gente vê que desde 1943... né? As redes já estavam sendo desenvolvidas aí. Eu lembro quando eu era criança ainda, a gente assistia aqueles filmes, né? Onde apareciam robôs futurísticos, né? Mas aquilo tudo hoje é uma realidade e nós não temos mais como escapar dessa realidade. O negócio é se adaptar, não tem para onde correr, né? É uma tecnologia, né? Na etimologia da palavra, a técnica de como fazer, né? E antes discutíamos se os advogados e operadores do direito utilizariam. Hoje não é mais essa discussão, hoje é como, né? Hoje é a técnica de como vai ser utilizado e questões éticas também que são inerentes a esse assunto. Necessárias de trazer para a pauta, né? Que às vezes as pessoas esquecem esse aspecto. Outras profissões já utilizam, assim como médicos utilizam fazer cirurgia, utilizam a inteligência artificial, né? Que não é um software, né? Muitas pessoas confundem a IA como um software, mas não é, ela é uma linguagem, né? É a exportação do nosso conhecimento para uma linguagem computacional. Não é um computador, não é uma máquina, não é o equipamento que nós estamos falando aqui. Não é. É do uso realmente, digamos assim, de uma inteligência fora do ser humano. Isso. E que faz parte também da nossa vida, uma interligação com a máquina. Isso. Como é que isto vem para o direito, na visão de vocês, do que vocês já discutiram até aqui? Na verdade, hoje, as pesquisas do CNJ mostram que 60 tribunais, Brasil afora, já trabalham com inteligência artificial. 60 hoje tribunais? Hoje é a realidade. Né? Análise de documentos, dados estatísticos de processos com muito volume, são feitas por inteligência artificial. Ganhamos tempo. Antes nós ganhamos tempo e o que já éramos número, então agora ela tende a ter uma análise mais precisa daquele volume, né, documental que existem nos autos. E não temos mais como fugir. As sentenças elas vão dar relatórios e vão ser baseadas com base na inteligência artificial, certo. Né? Outras coisas que otimizam o tempo, como, por exemplo, os processos que são feitos de forma sistemática dentro do processo, né? Que são as intimações, coisas que podem acelerar o trâmite processual. Tudo então, que tomava tempo dos advogados, da equipe que opera o direito dentro de um fórum, no tribunal em si, vai ser utilizado esse sistema. É isso, mais ou menos. Já está sendo. Aí surge a discussão de que, será que o advogado vai ser substituído? Será que os operadores de direito serão substituídos por uma máquina? Eu costumo dizer sempre que não, porque essa não é a primeira e nem a última tecnologia a surgir nesse meio, né? Tivemos aí o orelhão, depois substituído pelo telefone, depois máquinas de escrever, depois computadores, a revolução industrial, que muitas pessoas diziam, a máquina vai substituir o trabalhador. Sim, isso já nos anos, em muitos idos passados, século passado, literalmente. Agora, que é importante a pessoa, mesmo que não utilize essa ferramenta, que esteja atualizada para poder... Tem que conhecer para acompanhar o andamento. Exatamente, senão fica para trás, né? Hoje, inclusive, a maioria dos casos já são trabalhados online, é isso? Tem pouca
pouca coisa presencial, eu diria, dentro As do audiências direito. hoje, a maioria delas são online, né? Nossas audiências hoje, poucas Você são já está presenciais. usando uma ferramenta, Sim. de alguma forma já está O utilizando. ministro Barroso deixou bem claro que vai implementar a inteligência artificial em todo o judiciário brasileiro. Isso é uma realidade, não tem como fugir, né? E vocês já conseguem visualizar até que ponto vai atuar essa inteligência artificial? Já dá para a gente ter uma ideia? Hoje trabalha-se muito na otimização de processos, né? Então, aquilo que demoraria 5 dias para um juiz, um magistrado, analisar um processo, hoje, com a inteligência artificial, ele cria uma espécie de mapa mental sobre aquele caso e ele consegue resumir e verificar os pontos importantes de um processo, né? Perfeito. E aí traz uma otimização para o processo. Dá para pensar que a gente vai sair dessa coisa de ter um processo aí demorando 5, 6 anos rolando dentro de um fórum para chegar na lista de análise apenas. Esse é o discurso pregado pelo ministro Barroso em relação a essa aplicação de inteligência artificial. É reduzir o tempo dos processos, né? Se a gente souber utilizar, dá para fazer, porque a gente consegue fazer isso na iniciativa privada. Isso. Fazer e agilizar. os advogados, no seu dia a dia também, podem utilizar, né, ali como complemento. Não é que ele vai jogar um caso lá e a inteligência vai resolver para ele, não é isso. Precisa saber do direito, não tem como fugir disso. Porque certeza. a responsabilidade de quem vai estar assinando aquela petição processo é todinho do é o advogado. juiz, é o Não vai advogado. aparecer lá inteligência artificial, né? Então, o conhecimento continua na Se cabeça do alguém advogado. tiver que responder, vai Isso. ser o advogado. Isso aí. É isso. Até Responsabilidade do advogado. porque, ainda apesar das resistências que nós temos, né, de tratar desse tema, quando for montada a comissão, eu falei, já demoramos. Já demoramos porque a expectativa do mercado é que dentro de 5 anos, quem não estiver atento às novas tecnologias e aplicando, estará fora do mercado de trabalho. 5 anos. 5 anos. Como foi a mudança, a alteração do CPC? Quem não estiver atualizado com os recursos, por exemplo, a nova sistemática recursal, não iria permanecer. E hoje é fato isso. Se você não tiver teses que sejam pacificadas pelo tribunal, ele não vai. Agora é a inteligência artificial. Se nós não estivermos atentos às tecnologias e ferramentas, infelizmente, daqui 5 anos não estaremos. E eu digo que eu quero continuar no mercado de trabalho. Quer continuar advogado e advogando. E advogando. Esse é o X. A OAB, a gente sabe, é não apenas um representante legal dessa categoria profissional, mas também oportuniza, e está sendo mais um caso como este, de ter acesso a essa informação. É isso que vocês pretendem com esse seminário? É isso. O presidente Mascarello aí nos incumbiu dessa missão e com essa missão em mente, nós estamos organizando um seminário agora, que será realizado na quinta-feira, dia 27, a partir das 18h30, na sede da OAB, com 2 palestrantes, um de São Paulo e um colega aqui do Sorriso mesmo, vai falar sobre a aplicação dessa inteligência artificial no mundo do direito. Então, está aberto inscrições para advogados, estagiários, estudantes de direito. Lá na página da OAB tem um link de inscrição lá. Que pode participar para Isso. poder ter acesso a essa informação. Isso reflete a preocupação da OAB local, da diretoria local, em relação a esse tema tão importante. Trazer para cá, porque a realidade já está aí, Já né? está aqui. Que nós temos advogados aqui que atuam, talvez, em alguns desses tribunais aí que a doutora citou, que já estão usando esses recursos, né? Não há mais limite territorial para o advogado. Né? Nós trabalhamos aqui, mas podemos atuar em todos os tribunais do país. Do país. Né? E tratar esta temática, a gente encontra, é claro que com as tecnologias vem muitos tipos de software, muitos tipos de programa. Então, assim, profissionais habilitados que possam nos falar quais são os melhores para a atuação dentro da nossa área, porque cada área tem as suas peculiaridades específicas, né? Muito bem. Então, assim, quais são os melhores para se adquirir hoje? Qual o investimento necessário? A gente sabe que existem robôs hoje para atendimento, existem, né, além do ChatGPT mesmo, né, existem outras tecnologias que a gente pode estar agregando no dia a dia aí para facilitar o nosso trabalho, mas não deixando de humanizar as relações. O cliente ainda é o cliente, o advogado ainda continua garantindo direitos ao cidadão. Não se pode prescindir, não é, do advogado. Há um dito que fala que não existe justiça sem o advogado, né? E a aplicação da lei depende disso. E o cidadão, quando busca a justiça, ele quer que a lei seja cumprida, aplicada em algum aspecto, né? No geral. Então, precisa continuar. E esse advogado é que tem que, então, dar esse passinho de se adaptar. Essa linguagem de inteligência artificial, às vezes, traz uma certa empolgação, né? A tecnologia agora é só máquina, vou para a praia agora, vou sentar na beira do rio lá pescar. Eu costumo comentar o seguinte, jamais uma tecnologia vai
deixar transcender um sentimento de gratidão, por exemplo. Isso é uma coisa do humano, isso não tem como substituir. Não consegue, a máquina não consegue. Não consegue. Só o advogado, só o humano consegue fazer isso. E por isso que precisa do humano se adaptar para fazer o uso da caminhar máquina. juntos, né? Juntos Caminhar com a juntos. máquina. Alguém precisa ter medo de alguma forma em relação a esse tema? Não, eu não acredito Receio? que tenha medo nos próximos 100 anos, não, porque qual que seria o medo hoje? Seria da inteligência artificial adquirir sua própria consciência. Mas os estudos revelam que isso não é possível. Que Aquilo que mostra em alguns filmes de ficção, isso, exatamente. etc. E tal, ficção mesmo, é ficção mesmo, porque somente o ser humano possui essa capacidade cognitiva de consciência. A consciência é uma característica do ser humano, isso não tem como passar para uma linguagem, ela não tem sentimento. Ela é apenas um conjunto de dados pré-treinados para fazer um determinado movimento. Quanto Por mais exemplo, treinado, melhor. Né? Vamos dar um exemplo. Se eu jogar, por exemplo, a palavra café lá dentro do chat GPT, ele não vai saber o que te falar, não sabe o que você quer. Ele vai ficar esperando, vai te perguntar o que você quer com o café. O que é para eu fazer com o café? Exatamente, mas quando eu penso em café, eu penso várias coisas já que eu posso fazer. Então, essa cognição que é a diferença. Então, não há que ter medo, por enquanto, em relação a isso. Importante é se adaptar só, aproveitar as oportunidades como essa que está sendo ofertada por vocês. É específico para a área do direito nesse momento aí. É isso? Eles vão trazer coisas novas e queremos ouvir o que eles têm a nos falar, né? Como utilizar a implementação dentro de escritórios para gerenciamento de processos, de prazos processuais, né? Que hoje aí tomam um tempo danado do advogado, a né? parte administrativa. No dia a dia, exatamente. Quais são as Perfeito. melhores tecnologias a serem aplicadas ou contratadas, né? E aí eles vão nos dar, aí temos essa perspectiva de o melhor feedback com relação a isso. Perfeito. Mais alguma coisa a ser dita nesse momento sobre o tema? Fiquem à vontade. Reforçar o convite para os nossos colegas advogados que estejam nos assistindo, aos estudantes, estagiários, profissionais do ramo de direito, público em geral, para que se inscrevam para esse evento que acontecerá no dia 27 agora, quinta-feira, a partir das 18h30. O link de inscrição está lá no Instagram da OAB Sorriso para participar. Muito bem. Muito obrigada. Diga, doutora. E tentaremos trazer algo tecnológico à altura aí da nossa propositura do seminário, né? Maravilhoso. Que tenha algo diferente nesse seminário. É muito bom, importante. Estamos sempre às ordens dessa instituição que também sempre nos auxilia nas discussões que a gente precisa, etc., para deixar a nossa comunidade bem informada. Parabéns pela iniciativa de vocês de trazer esse tema para o debate e de mostrar que existe espaço para todos e com a máquina a gente só ganha tempo. Eu, pessoalmente, sou dessa opinião. Sou uma defensora do que for mais tecnológico para que o ser humano possa viver cada vez melhor, né? Esse é o objetivo. Nós agradecemos aí, Marlene, pela oportunidade, a abertura do espaço para falar sobre o tema em nome da OAB, em nome do Fernando Mascarello.